Bom, hoje eu queria falar sobre produtividade, mais especificamente sobre como a gente gasta o nosso tempo sem perceber. Esses dias eu tava dando uma olhada no resumo geral que o telefone traz pra gente. O... Eu tenho os dois sistemas, mas o que eu mais uso no dia a dia é o iPhone. E ele traz lá o relatório semanal, o relatório diário de usabilidade. E eu consegui chegar numa marca, mesmo trabalhando no digital, que eu considero boa pra cacete, que é de 1 hora e meia na semana. Interessante, né? 1 hora e meia de consumo dessas redes sociais de vídeo curto que alimentam a nossa dopamina por semana. Então, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, e o único lugar onde eu acabo, bem entre aspas, falhando ali é o YouTube para vídeo longo, porque eu consumo bastante, é um pouco do que eu quero fazer, então acaba sendo meu trabalho. Mas o motivo de eu ter chegado nesse ponto vem um pouco, um pouco devido ao que aconteceu quando eu descobri o meu diagnóstico, né? Então, para quem não sabe, eu tenho TDAH e algumas outras paradinhas aí, superdotação. E eu comecei um tratamento na época, um tratamento que envolvia medicação, envolvia acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, um kit completo, vamos dizer assim. E uma das primeiras coisas que eu tive que tratar foi o meu sono, porque foi através do sono que eu consegui ter uma energia maior, e com energia maior eu acabava sendo mais, abre aspas, produtivo. Um dos problemas disso é que quando eu não tinha um controle, eu não tinha a ciência do que eu possuía, né, dos lados bons e ruins, eu ficava um pouco descontrolado. Então eu ficava parecendo aquele cara maluco, sabe? Que não para de falar 180 mil palavras por segundo. Enfim, esse era eu no início do meu diagnóstico ali, no início do ano passado. Qual que é o problema disso? Pelo fato de eu não conseguir ficar parado, eu consumia várias, várias e várias vezes essas redes sociais de vídeo curto. Então eu chegava a gastar, e não é brincadeira, tá? Eu chegava a gastar de 6 a 6 horas e meia por dia no celular, consumindo esse tipo de conteúdo. Isso que na época eu tinha um trabalho, vou colocar como CLT, né? Que era 8 horas. E então, como que eu fiz? Como que foi essa minha jornada? Eu acho que é isso que eu quero falar com vocês. Como que foi a minha jornada para eu conseguir sair de 6 horas e meia para 1 hora e meia na semana, né? De 6 horas e meia por dia para 1 hora e meia na semana. Basicamente, eu comecei com algo muito simples e eu vou mostrar essa técnica que eu queria que vocês fizessem essa técnica, que funciona assim. Todo celular, pelo menos hoje em dia, se não tiver aplicativo é nativo, tem um negócio que chama restrição de tempo, que você consegue colocar, dependendo sei lá, do que você quer alcançar, quanto tempo que você pode acessar aquele aplicativo. Então vamos pegar assim, eu coloquei o YouTube, coloquei o Instagram, todos os meus aplicativos eu não poderia usar mais do que 1 hora por dia. Ou seja, eu já comecei de uma forma radical, querendo transformar 6 horas por dia em 6 horas por semana. E como que faz isso? Ele pede para você colocar uma senha, e com essa senha, você vai permitir, caso esse tempo estoure mais 15 ou desativando aquele dia, ou, ou você vai desativar aquele recurso para aquele aplicativo. Só que qual que é o problema? Se você coloca a senha, você sabe a senha. Obviamente, você pode, em um momento de impulso, em um momento de, enfim, de falha, colocar essa senha e desativar aquele timer ali naquele dia. Então, o que que eu fiz? Eu fiz isso pra mim e para minha esposa. Ambos colocaram a senha um do outro. Então eu não sei qual é a senha do meu e ela não sabe qual é a senha do dela. Assim, quando o tempo estoura, e realmente é uma necessidade, a gente tem que pedir um ao outro para que haja esse desbloqueio. E mesmo assim, parece que a gente faz um questionário ali
para permitir ou não aquele acesso. Só de fazer essa mudança, primariamente, já me trouxe mais tempo, já me trouxe mais paz de espírito, e tentando ver o lado negativo. Eu me senti no tédio, eu me senti com o tempo ósseo, com o tempo vazio, né? Então eu tive que lidar com esse tédio. Como que eu fiz isso? Na época eu fiz praticamente uma substituição, então eu fui pro videogame, depois, enfim, fui para assistir vídeo no YouTube, depois eu fui podando e vindo para leitura e vídeo no YouTube hoje, tá? Videogame, eu falo, jogo de computador, essas coisas eu jogo de final de semana só. E só de fazer essa mudança de colocar o timer já trouxe uma paz de espírito absurda e as métricas que eu gosto de ver é, foram caindo cada semana. Então demorou uns 3 meses para eu chegar em 6 horas por semana, tá bom? Qual que é o segredo e onde que eu quero chegar? Foi através de uma sensação de estar sendo improdutivo que eu descobri onde estava o verdadeiro gargalo. No meu caso, eram as redes sociais, os vídeos curtos que aconteciam ali. Tinha outro fator também, eu não respeitava um pouco o meu ritmo. Então foi onde eu comecei a aprender mais sobre o Pomodoro, onde eu comecei a aprender mais sobre Deep Work. Então eu montei o meu ciclo de trabalho voltado para ser mais produtivo, né? Eu acredito que hoje a produtividade é um pouco velada, né? Desculpa, um pouco maquiada, na verdade. Ela não é tão bonita quanto parece ser. Mas eu tive que aprender meio que na raça isso desde pequeno, porque eu descobri o diagnóstico quanto adulto, mas eu sempre tive isso, né? Então, desde pequeno eu tive que aprender. Eu vim de uma área de gestão, então lido com pessoas, inclusive aqui, ó, no cenário, vocês podem ver. E então eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive que aprender a lidar com gestão, com tempo. E por incrível que pareça, eu tive que reaprender a lidar comigo mesmo quando veio um diagnóstico oficial. Porque aí quando uma das coisas que quando começou o tratamento aconteceu é que conforme eu fui evoluindo, mais coisas eu ia descobrindo que eu tinha um problema. Então, eu tenho um problema com tarefas de longo prazo, então eu tenho que quebrar essas tarefas. Então, eu brinco, né? Tarefas que a gente tem que fazer tem tamanhos de animais. Se eu pego uma tarefa que tem o tamanho de um elefante, eu não vou fazer, eu vou procrastinar. Agora, se eu quebro essa tarefa e transformo um elefante num gato, num cachorro, como é menor, eu vou entregar, eu vou me sentir com uma vitória ali quando essa tarefa for entregue. E uma das principais coisas que ficou na minha cabeça é o quanto de tempo a gente desperdiça. Foi a partir do momento que eu comecei esse tratamento na risca, com medicamento, acompanhamento completo, vamos dizer assim, que eu vi que o quanto que eu dispersava o meu tempo. Que na verdade eu não precisava de 8 horas trabalhando, eu precisava de 2. E o restante podia ser mais criativo, eu podia pensar em mais coisas, eu podia até mesmo me permitir jogar, me permitir fazer qualquer coisa, cara. Porque eu entendi esse ciclo de produtividade para mim. E como que eu fui percebendo isso? Tendo esse tempo ósseo. Você precisa ter esse tempo chato que a gente fala. Mas cuidado para não substituir algo. Cuidado para você não substituir o videogame por vídeo curto ou vice-versa, né? Cuidado com apostas, cuidado com essas coisas, porque eu acredito que essa alta de falsos TDAHs vem muito por conta dessa sensação de que a gente está procrastinando e não está sendo produtivo. E um dos principais motivos, na minha visão, é porque a gente não tem o controle necessário sobre a nossa dopamina. Né? Tanto é que eu admiro muito do que o Wesley fala, o Wesley Delanogari, e é verdade. A gente tá ficando mais burro. O motivo da gente tá ficando mais burro é porque a gente tá gastando a nossa dopamina à toa, tá se sentindo recompensado muito antes, seja com vídeo curto ou de dica rápida, seja com o chat GPT te elogiando, falando que o chat GPT tá errado e você tá certo. O que no fundo tem uma certa verdade, mas entende que conforme a gente vai dando mini recompensas, a gente vai sendo adestrado por tudo isso.
E a consequência de ser adestrado por esse, abre aspas, sistemas que a gente convive no dia a dia, torna a gente mais burro. Então, é até engraçado, porque quando eu fui fazer o meu diagnóstico, eu recebi um calhamaço, filho, desse tamanho, assim, ó, gigantesco, relatando o porquê que eu tinha o que eu tenho. E aí eu chego, já conheci inúmeras pessoas, inúmeras, e eu não tô brincando, que fala que fez um, dois, três testes na internet e tá tudo certo. E aquilo diz respeito de que ela realmente tem TDAH ou não, sabe? E sendo que na prática, olha que interessante, eu vejo muitas pessoas que não possuem esse diagnóstico piores do que eu, piores do que eu, afundadas em celular, afundadas em conteúdo vazio, não estudam, tem mais de 2 anos. Então, o mecanismo que eu tenho aqui, se vocês quiserem que eu conte, me avisem, o mecanismo que eu tenho aqui de aprender um pouquinho todo dia, seja ler um versículo da Bíblia por dia, seja estudar um vídeo por dia, seja ler uma página por dia, só o fato de eu fazer isso todo santo dia me coloca na frente do que muitas pessoas. E isso que, na teoria, eu sou o cara fudido. Eu sou o cara que, assim, é tão forte o que eu tenho que era pra eu ser um cara que não iria dar certo. Um cara que não iria ser útil, né? Não iria ser produtivo o suficiente, seja para ter uma empresa, seja para ser empregado, enfim, seja o que for. Então eu acredito que quanto antes você perceber que você está gastando o seu tempo, tá? E o meu maior desejo, vou ser transparente com você, um dos maiores sinais que você não está gastando o seu tempo é você, por exemplo, não consumir tanto vídeo no YouTube. É você, por exemplo, não consumir tanto vídeo nas redes sociais. Por mais que você use como meio daquilo, você esteja constantemente aprendendo. Se você tem se você é uma pessoa que tem um cérebro, se você trabalha com algo que é mental, pô, o seu descanso tá em algo físico, né? Não tente descansar consumindo coisas que vai encher a sua cabeça. Você vai se sentir exausto. Você vai ter eu chamo de mini burnout. Sabe, você fica o dia inteiro trabalhando, você chega em casa e você consome mais conteúdos assim, você fica cansado, você fica exausto. Sabe quem é o culpado? Você. Porque você não entendeu como é que funciona um pouco o seu cérebro. E eu digo isso porque eu me fudi com isso um tempo atrás. Eu tive que aprender na raça sobre essa parada, a ponto de ter que aprender ou dar merda. Porque na época eu tava abrindo empresa, então eu precisava fazer isso. Cara, eu cheguei a gerenciar mais de 50 pessoas, então o negócio é loucura. É loucura. Enfim, acho que o que fica de lição de aprendizado é se você quer parar de desperdiçar o tempo, tenta esse exercício de colocar um timer no celular, anota suas prioridades, testa um pouco alguns métodos de estudo, tipo Pomodoro, Deep Work. Começa a estudar, cara. Pega um assunto que você gosta pra cacete e estuda esse assunto. Devora. Usa. Uma das coisas que eu aprendi a usar foi o meu hiperfoco. Use o seu hiperfoco para algo do bem, para algo bom, sabe? Vou dar um exemplo do que foi algo ruim. Lembra quando lançou John Wick 4? Cara, eu fiquei um mês. Eu assisti todos os conteúdos possíveis. Eu estudei tudo sobre John Wick em um mês. Isso não é algo bom. Agora me diz que eu sou fã de John Wick, mas isso não é algo bom. Agora, quando eu usei meu hiperfoco para algo bom, foi quando eu precisei aprender sobre método ágil, sobre Scrum, Kanban, e eu fiz isso em uma semana. Eu fiquei vidrado, viciado. Depois eu tive um burnout, vamos dizer assim, um mini burnout ali por uns 3, 4 dias. Mas eu aprendi. Eu peguei esse meu tempo ósseo, esse meu tempo de tédio, eu fui lá e aprendi. E isso eu acho que é bom. Por isso que eu acho que você vai ter momentos onde você vai aprender, você vai ter momentos onde você vai estar fudido, vai bater na parede, vai ficar derretido assim. Isso faz parte, mas não significa que você deixou de ser produtivo. Só significa que você aprendeu como joga o jogo, você aprendeu como as coisas funcionam.
Você aprendeu que ter um bom sono, uma boa noite de sono vai te salvar de ter um dia de merda. Você aprendeu que se você comer pelo menos minimamente bem, né, pôr um pouquinho mais de proteína ali, tu vai ficar pampa. Um cafezinho é até bom, mas muito café também pode foder. Então você tem que entender como que as coisas funcionam. Você já é adulto, né? A partir do momento que você tem essa visão, eu acredito que as coisas ficam mais fáceis. Fechou? Queria convidar vocês para conhecer o Café com Especialista. Link aqui na descrição. Todo sábado eu falo sobre negócios, então como que eu rodo aqui no meu dia a dia. Hoje eu tenho uma agência de marketing e tecnologia, né? Uma Martech. E também trabalho ali com gestão. Então eu trago aqui desenhos, fluxos, estratégias que eu estou pensando, o que eu estou fazendo em questão de gestão. Convido vocês a conhecer o Café com Especialista. E para você que quer entrar no ritmo de produtividade, eu te convido para a comunidade Modo Foco, onde é uma comunidade lá no Discord, onde se reúne uma galera que tira de 1 hora, 2 horas no dia para estudar. E eu participo lá, vira e mexe, eu tô lá pra gente entrar em modo foco juntos, pra gente colocar o nosso hiperfoco em um lugar só. Beleza? Link também na descrição. É tudo lá no Substack. Entra lá no Substack, na aba produtos. Vai estar lá o modo foco. Espero ver vocês lá. Valeu. Tchau, tchau.